políticos que são de referência, nomes que já falou aqui, Mário Soares, Sá Carneiro, Cavaco Silva, enfim, toda uma geração, António Guterres, Jorge Sampaio, toda uma geração de homens que são indiscutíveis a nível de qualidade, e de repente chegamos a 2022 e uma pessoa que de repente chega a Portugal e abre ao jornal todos os dias temos um escândalo, todos os dias temos peculato, temos um secretário de Estado que afinal encaminha, pagou algo que nem sequer existe. O que é que está a acontecer ao país? Passou... Estarmos a ter uma atitude pecaminosa do ponto de vista individualizado não é a forma de fazermos o diagnóstico. Eu acho que a questão é mesmo da doença, uma doença grave do sistema político. Uma doença grave da qualidade da nossa democracia. Uma doença grave do nosso, daquilo que são as funcionalidades de um Estado de Direito. E, portanto, que têm que ser corrigidas. E qual é que é o vírus dessa doença? São os políticos? Isso, eu acho que são os portugueses todos, em geral, porque quem são os políticos? Os políticos são cidadãos que saem da sociedade ali ao lado e que transitam para o sistema de partidos, que é assim que funcionamos. Agora, a questão seria se na sociedade portuguesa seria possível ir transferir o selecionador de cada... Houvesse um selecionador nacional de cada... Não podia ser o Fernando Santos. Não. Selecionador nacional ia jogar sempre à defesa, não sempre os mesmos. Selecionar quadros que dessem uma outra qualidade ao sistema de partidos e à democracia. Eu acho que sim, estou plenamente convencido que sim, que haveria uma melhoria, seria possível haver uma melhoria substancial. Agora, que nós temos que criar as condições para que pessoas qualificadas, pessoas sérias, pessoas criativas cheguem a essas posições. E depois também temos que alterar o sistema político e o sistema organizativo da sociedade portuguesa para impedir a falta de seriedade. Porque isto é uma afirmação um pouco polémica, porque há quem diga, não, ou se nasce sério, sim, ou há pessoas que nascem, são intrinsecamente sérias, nunca poderão deixar de ser sérias. Eu não estou completamente de acordo. Eu acho que de facto é verdade. Há pessoas que são intrinsecamente sérias, procuram de tal forma, com tal voluntarismo, com tal vontade, uma atitude de lisura ética, de isenção, que é muito difícil serem apanhadas em contrapé. Mas também é verdade que há pessoas que têm essa vontade e que às vezes por desleixo, por cansaço, por tentação, são empurradas para caminhos mais desviantes. E isso pode-se evitar como? Construindo uma sociedade transparente. E construir uma sociedade transparente não é pôr um polícia atrás de cada pessoa. Eu acho que dar exemplos é mais importante do que especular na teoria. Por exemplo, duas áreas onde, vou, por exemplo, cingir-me, por exemplo, ao poder local. Duas áreas onde no poder local, nos últimos 50 anos, quando houve presidentes de Câmara com problemas ou com a justiça, foram mais focadas. Uma foi a área do urbanismo, ainda é, há questões sobre a Câmara de Lisboa anterior e tudo, e outra a área de aquisição de bens e serviços e de empreitadas. Bom, nestas duas áreas, eu, quando fui presidente do partido, apresentei ideias e propostas para isto. Em 24 horas resolvi o problema. Porque ele está resolvido em alguns países do mundo. Alguns países do norte da Europa resolveram. Por exemplo, aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas. Haver um pool nacional de 5.000 júris. Júris constituídos presididos por um magistrado, um representante das associações empresariais envolvidas na atividade que vai a concurso e um representante da administração pública. E esses júris estão aqui aí
dentro de um balde, Sim. são de Lisboa, são de Faro, são de Algarve. Vai-se construir uma ponte no Porto. Ok, tem que ser um júri de Engenharia de Obras Públicas. Temos aqui 100 júris. Mete-se a mão. Tira. Júri A, constituído pelo magistrado, não sei quantos, da comarca de Fornos de Algotes, constituído pelo vice-presidente da Associação de Construção Civil de Portugal. Sim. E constituído por um representante de uma Câmara Municipal, não sei de onde. A probabilidade de haver uma viciação na decisão de um júri deste é quase zero. É quase zero. E porquê é que não se aplica isso, Luís? Não interessa? Porque se calhar nunca ninguém pensou nisso, nunca ninguém quis ouvir as ideias de algumas pessoas como eu que defende isto. Isto em 25 resolvia o problema. Quem é que ia desconfiar? Dificultava muito a quem quiser aldrabar algum resultado. Mas digamos lá, a quem é que ia desconfiar de um júri destes? Não, lá está, o problema é esse, é que seria tão difícil, conseguir corromper. Não, conseguir corromper esse modo de seleção. Quase impossível. Que eu acho que é para isso que não avança. Segunda questão. A questão da política de solos. Solos. A política de solos, que foi uma das questões que... as construções é a segunda vertente, porventura, que mais pessoas têm levado a tribunal em Portugal. Estou a falar de poder local. Claro. Era muito simples. Era haver um imposto nacional de transformação de solos. Estava estabilizado um plano diretor municipal. Quando se estabiliza um plano diretor municipal, ele está estabilizado para 20 ou 25 anos. Pronto, ao fim de 25 anos, passando pelos trâmites de triagem, que hoje são muito apertados, pode-se rever, o mundo muda a realidade, mudam as cidades têm que se transformar. Mas se ali a meio do caminho se quer fazer uma manigância e passar uma coisa que tem uma capacidade construtiva de 10 mil metros quadrados, passar para 100 mil metros quadrados, é muito simples. As mais-valias geradas naquela transformação excepcional que não estava prevista, que aparece de subtão, é 50% vai para o Estado, 30% para o município e 20% para os promotores. Tão simples quanto isto. E isso resolveu o problema? Eu acho que resolvia substancialmente o problema. Porque a ganância dos 100% pois, há uma redução de menos 80%. Mobiliza as pessoas, não a ganância dos 20%. Não é a mesma coisa. Ou seja, resumindo, é possível criar uma sociedade transparente através de instrumentos de funcionamento transparentes. Eu, por exemplo, criei no urbanismo de Gaia um mecanismo em que você entregava o seu dossiê na Câmara e levava um número informático. Chegava à casa todos os dias, sabia onde estava o seu processo, o que estava lá escrito, o quanto estava a demorar naquele senhor e o que estava a passar. E ao fim de 15 dias, estava 15 dias naquele senhor, escrevia uma carta a denunciar o que estava a acontecer. Bom, põe o cidadão a controlar a administração. É fácil. Luís, permita-me fazer aqui uma questão, tendo em conta que já está na vida política há pelo menos mais de 2 dias. Qual é que é a sua opinião sobre as juventudes partidárias hoje em dia? A importância que têm e o trabalho que têm vindo a fazer para formar, digamos, as novas classes políticas? As juventudes partidárias no pós-25 de Abril foram muito interessantes. Muito interessantes, com gente muito, muito qualificada. Mas já se passaram algumas décadas desde então. Lembro-me da minha geração, uma parte substancial, diria 90%, daqueles que comigo erigiram a JST são hoje professores catedráticos de medicina, advogados de prestígio, empresários bem-sucedidos. Muito poucos estão na política ativa. E os que estão na política ativa saíram-se na generalidade bem. Depois a seguir veio uma geração muito má em todos os partidos, em todos. Que ali na década de 90 e princípio deste século, em que pessoas fizeram carreira de 5, 10, 15, 20 anos
sem entrando logo para a atividade política com 20 e poucos anos, às vezes sem nenhuma formação, sem acabar um curso, sem nada, e foram chegando a secretários de Estado, alguns a ministros, a presidentes de Câmara, e vivendo daquilo e para aquilo, e depois, como tinham muito tempo de disponibilidade, eram profissionais daquilo, controlando a própria organização dos partidos. Aliás, uma das grandes responsabilidades de termos chegado onde chegámos dentro dos partidos políticos, porque eles foram uma espécie de peneira que peneirou o que veio, o que passou para diante e que é o que existe hoje. Penso que depois o país acordou para esta realidade, não gostou dela, teve consciência que ela existia e passou a haver até um certo anátema em relação à existência dessas juventudes, e penso que hoje há alguma vontade de ter cuidado com a forma como algumas dessas juventudes são Luís, não significa que esteja a haver uma transformação radical positiva, mas penso que... Mas pelo menos há um cuidado. Está a haver cuidado. Acha que olhando para um governo onde temos pais, filhos, filhas e chefes de gabinete com 21 anos, acha que esse cuidado existe, Luís? Não, eu acho que... Eu não quero estar aqui... Eu acho que no caso do Partido Socialista, deste momento, o PS, não temos que julgar, o PS está lá desde há 6 anos. Há 6 anos, mas está nos últimos 26 anos, governou 20 anos. E, portanto, isto é um pouco corolário da perpetuação de um partido que teve os mesmos vícios que o PSD teve, que o CDS teve, por exemplo, e que se perpetuou depois de 20 anos no poder. Ou seja, levou aquela doença a um estado quase canceroso. Bom, isto está no limite dos limites. Eu não tenho nada de pessoal contra aquelas pessoas. Nada me move contra elas. Tenho até em relação a algumas consideração e algumas até já tive delas atenção pessoal. Mas há uma parte substancial de membros do governo, e nomeadamente até os de escalão superior, às vezes secretários de Estado até há alguns com uma formação interessante. Eu não queria alguns dos principais líderes do membros do governo para adjunto do meu gabinete. Não queria. Acha que... Temos ministros de Estado que começaram como adjunto de 21 anos. E hoje são ministros de Estado. Acha que... É quase indiscutível dizer que António Costa é um dos grandes políticos do Portugal contemporâneo. Isso não há dúvida nenhuma. Gostemos ou não gostemos das suas políticas, é sem dúvida uma referência dentro do campo político, é um animal político para o bom e para o mau. Não é habitual ver António Costa passar o que está a passar neste momento. E estamos a fazer, obviamente, futurologia, mas é possível pensarmos que este desgaste também tem muito a ver com alguma desistência de António Costa e de pensar isto está tão mal e se calhar não quer levar isto até ao fim? Não sei se desistência, mas cansaço. Cansaço, sim. Este mandato está condenado a não acabar. Eu assisti a esse movimento de interior, de desânimo do professor Cavaco Silva. Assisti. Em 95? Entre 93 e 95. A meio do terceiro mandato. Eu nunca contei esta história e vou contá-la. O professor Cavaco Silva até pode vir desmentir-me, porque é para o lado que eu estou para o lado que eu estou virado. O professor Cavaco Silva já tem dito tantas precisões em relação ao convívio comigo, que é seria mais uma. Não deixo de o considerar. E acho que foi muito importante para o Portugal moderno, para a parte do Portugal moderno, que apesar de tudo ainda existe. E sem ele não teria havido a revisão constitucional de 89. Eu tenho muito mais consideração pelo professor Cavaco Silva do que ele tem por mim. Mas isso... em 1990, tenho que puxar pelas minhas memórias, 93 talvez, sim. 90, eu julgo que eu escrevi isso num livro, acho. Não tenho a certeza se escrevi. 93, no início de uma legislatura, ali meados de agosto, é fácil de ver. É ir ver quando é que foi nomeado o comandante, o almirante Fuseta da Ponte, foi por ali. Sei que o primeiro-ministro tinha um almoço com
com o Almirante Fuzeta da Ponte, em agosto. E ele chamou-me porque queria ver qual era a agenda para o recomeço do ano parlamentar. Na altura o Luís estava como Ministro... Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E ele que chamou-me, o meu gabinete era o gabinete mais bonito do governo, era o gabinete do Dr. Salazar, ainda como mobília originária, e era bonito o gabinete. E o gabinete do Primeiro-Ministro era nas traseiras da Assembleia, portanto eu galgava o jardim e ia lá com facilidade. E fui lá e depois saí com ele, lembro perfeitamente, ele desceu as escadas para entrar para o carro, eu fui com ele, tinha uma coisa delicada para lhe dizer, não era fácil às vezes dar certas notícias ao professor Cavaco Silva, e eu disse-lhe, professor, estou completamente saturado do trabalho partidário, quero abandonar o PSD do Porto, quero preparar uma sucessão. O senhor tem alguma ideia de alguém dentro da minha equipa ou fora da minha equipa que lhe agrade, que fosse uma pessoa que lhe agradasse, que eu posso tentar, pronto, influenciar, apoiar? Não mando, mas posso apoiar, e se eu apoiar, certamente dá hipótese. E ele vira-se para mim e disse: agora? A 2 anos das legislativas? Eu quero ganhar as legislativas. O que é que isto significa? Significa que naquela altura tenho que ver datas para não errar, mas eu não tenho certeza se 93, 94. Sei que muito antes da decisão do tabu, que foi no verão de 95. De 94. 94. Muito antes do tabu. O tabu já pressupunha a decisão que estava tomada de abandonar. O professor Cavaco Silva tencionava ir às eleições de 95. Tencionava. E mudou de opinião entre 93 e 94. O que é que acha que o fez mudar de opinião? Muitas coisas. Eu acho que, ou muitas coisas, algumas coisas. Acho que a tentação presidencial foi muito grande. Uhum. Bom, e também o cansaço. Foi uma época em que começaram a aparecer muitos casos de justiça envolvendo pessoas do PSD, membros de governo, autarcas, em que ele foi obrigado a fazer várias remodelações. E o professor Cavaco Silva dizia, e dou-lhe aí carradas de razão, no nosso sistema, com a nossa capacidade de recrutamento, cada revisão é sempre a pior. Uhum. O que entra a seguir é sempre pior que o anterior. E, portanto, houve uma fase em que foram secretários de Estado a ministros, depois houve uma fase, eram chefes de gabinete que iam a ministros, e houve realmente uma degradação da qualidade dos governos, que eram muito bons, os primeiros governos de Cavaco Silva, e ele cansou-se, saturou-se do partido, saturou-se da vida política partidária e desistiu. É verdade, é verdade. Eu acho que o Dr. António Costa não deverá andar muito longe deste estado de espírito. É verdade que aquilo que dizem, que quando ele se saturava e quando ele ficava mesmo irritado, era uma pessoa difícil? Eram reuniões difíceis quando a coisa não corria bem? Eu só posso falar do contacto que tive com ele. Houve pessoas que tiveram muito mais do que eu. O Dr. Nogueira, o Dr. Marcos Mendes, o Dias Loureiro, nomeadamente esses três. Eventualmente, depois, numa fase final, Paulo Teixeira Pinto. Eu tive bastante também, até porque eu tive no âmbito partidário, para além do âmbito do governo, sendo presidente da maior estrutura descentralizada do país. Pronto. E nunca tive, nesse particular, tenho razões de queixa do professor Cavaco Silva a posterior, mas nesse particular nunca tive de razões de queixa. Sempre que eu achava que existia um problema e que o contrariava esse problema e que lhe o ia colocar, eu diria que em 99% das vezes ele me dava razão. O problema é que, por dava razão, ficava com punha-se a olhar em frente, punha assim as mãos, e via-se que era muito contrariado, que dava razão. Mas dava razão, portanto significava que o via e que tinha a sensatez de apreciar o que seria uma boa proposta que lhe era feita. A parte final do mandato, depois que zangou-se comigo, porque eu disse que o general não devia abandonar o barco, e nessa altura até foi um pouco deselegante em relação a uma questão relativa à regionalização, em que eu sou contra a regionalização, em que eu propunha que o referendo era a maneira de matar a regionalização, como foi,
E portanto, ele nem falou comigo, fez um despacho a dizer que aquilo não era nada comigo. Um despacho como se fosse um despacho governativo a uma carta partidária. Mas, de resto, foi sempre tolerante em matérias sensíveis em que eu lhe coloquei um conjunto de objeções ou de propostas. O Luís tem uma carreira com inúmeros marcos que são completamente visíveis na política portuguesa, ou seja, presidente do PSD do Porto, membro do governo do professor Cavaco Silva, depois autarca durante 16 anos. 4 mandatos em Vila Nova de Gaia, onde Gaia passa numa região não muito famosa da zona do Porto para um concelho que hoje em dia é uma referência no país. Do terceiro mundo para o primeiro mundo. E essa era uma história que se calhar tem sido central, mas de repente está aí uma fase que contraria tudo isto, e eu sei que a responsabilidade não é sua e que se calhar ainda hoje há histórias que não podem ser contadas, que é a candidatura à Câmara do Porto, onde eu vou arriscar dizer, e se estiver errado, corrija-me por favor, que o seu maior adversário era o PSD. Não, a candidatura à Câmara do Porto, quando eu arranquei, tinha noção de algumas dificuldades, não tantas quantas apareceram. Eu arranquei um ano antes. Eu tinha quase certeza que ia ganhar. Quando cheguei à reta final, nos últimos 15 dias, eu tinha a certeza que ia perder. E hoje, olhando para trás, era impossível ganhar. Poderia ter feito melhor, que utilizei também eu próprio uma estratégia errada. Mas foi uma verdadeira tsunami. Repare, hoje vou falar de uma pessoa por quem pessoalmente tenho muita estima, foi meu líder parlamentar, é meu amigo, e que acho que é uma força da natureza, gosto de dele ou não se gosta, chamado Pedro Santana Lopes. Uhum. Mas o Pedro Santana Lopes começa a sua ascensão de vitórias em eleitorado direto com a vitória na Figueira da Foz, com a primeira vitória na Figueira da Foz, uhum, que o catapultou depois para uma vitória em Lisboa que foi excepcional, notável, contra tudo e contra todos, e agora para a sua reeleição difícil e muito interessante na Figueira da Foz. Mas a primeira vitória é bom ter, eu tenho este problema de ter memória e de ter tudo mais ou menos encadernado. A primeira vitória do Santana na Figueira, ele ganhou a Figueira, eu ganhei Gaia ao mesmo tempo. E o Carlos Pinto ganhou Covilhã, ganhámos os 3 nessa altura. O Pedro candidatou-se e o maior apoiante da candidatura dele era o Presidente da Câmara Socialista. A diretora de campanha era a filha do Presidente Socialista. Isso é muito importante. Um Presidente em funções, que está em funções 8, 10, 12 anos, tem um poder muito grande, mesmo numa cidade grande. Tem uma máquina da Câmara, tem as pessoas que vão aos bairros sociais. O Dr. Rui Rio pôs com 1 ano e meio de antecedência a máquina da Câmara a trabalhar para o Dr. Rui Moreira. Toda a máquina da Câmara. E ele próprio. Os seus vereadores, que alguns deles passaram para vereadores do Dr. Rui Moreira. Segundo lugar... Já perdoou a Rui Rio? Segundo lugar, o Dr. Paulo Portas, o CDS, que foi meu colega de coligação de 16 anos, com um grande... Aliás, fui eu que fiz com o Silvio Cerván, que ressuscitámos a Aliança Democrática. Fomos nós. Em Gaia, precisamente, com um grande sucesso. E ganhámos a área metropolitana de Porto pela primeira vez. E o doutor Paulo Portas pôs-se, só ele saberá, porque eu sei porquê, conseguiu que o CDS tivesse coligado com o PSD no país inteiro, menos e que no Porto fosse apoiar o Dr. Rui Moreira contra mim. Mas qual seria o verdadeiro motivo para essa escolha? O Dr. Portas, eu conheci o Dr. Portas no PSD, na JST, em 1978. Candidatou-se contra mim no Congresso da JST da Coreia. Perdeu? Não perdeu porque ele não chegou a ir até ao fim. Era o secretário-geral da lista que se opunha à minha. E ele não foi até ao fim? Não foi até ao fim porque tinha aldrabado os documentos e a idade que tinha do bilhete de identidade, porque não tinha idade para se candidatar. E foi uma vergonha e teve que retirar. Está escrito em livros. Ou seja, tinha muita vontade, mas ainda não podia. Do Dr. Paulo Portas.
Foi o primeiro irrevogável dele. Depois sucederam-se muitos, mas ele passa pelos pingos da chuva. E o Dr. Portas, nas eleições de 2011, em que ganhou o Dr. A primeira PAF. Pedro Passos Coelho, houve uma altura em que o CDS estava a subir muito nas sondagens. E o Dr. Pedro Passos Coelho pediu-me para eu ir para a campanha. Eu fui para a campanha com o Dr. Pedro Passos Coelho e numa parte da campanha, lembro, por exemplo, dos comícios das Caldas, por exemplo, não me lembrar desse particularmente, mas de muitos, eu falava antes do Pedro Passos e o meu papel era tirar o CDS da frente. Nunca insultuosamente, nunca indelicadamente, só politicamente, tentando demonstrar que o crescimento do CDS poderia evitar que houvesse uma maioria para governar Portugal. E que depois a seguir, minoritáriozinho, que era um bom parceiro. O Dr. Portas nunca me perdoou isto. O Dr. Portas tem um instinto um pouco resiliente do ponto de vista e vingativo, em meu entender. E, portanto, achou que aquele era o momento de se vingar. Ora, o eleitorado do Porto não percebia como é que eu podia ser o candidato e o CDS que tinha que no Porto valia, a meu entender, 8, 10% no mínimo. Tinha uma história grande no Porto, não me candidatar foi muito importante. Segunda variável. Terceira variável, durante o Tribunal de Contas, isto só num país do quarto mundo. O Tribunal de Contas só reuniu para decidir se eu era candidato 20 dias antes das eleições. E mais, durante aquele ano inteiro, andaram por aí tipos de bloco de esquerda, nomeadamente, a pôr providências cautelares em tribunais de comarca para eu não ser candidato. E os tribunais de comarca, sabendo que era o Tribunal Constitucional só que iria decidir, que eles não tinham poder nenhum, todos eles decidiram que eu não era candidato. Então você estava em casa, à noite, a ver televisão, título: Menezes não é candidato. Hoje reuniu o Tribunal de Fornos de Algodres e decidiu que para o eleitorado do Porto era uma verdade absoluta. Para os meus apoiantes era um desânimo brutal para os tirar da cama no dia seguinte. Claro. E 20 dias antes das eleições é que eu fui candidato. Houve eleitores que decidiram dizer: não, para este não, que ele se calhar nem é que vai ser candidato. Terceira questão. Quarta questão, eu era o rosto mais visível do apoio ao governo do Passos Coelho. Numa época de corte de pensões, de diminuição de salários, de troika. Bom, eu era o político, o Dr. Rui Moreira era o empresário, era o antipolítico, antipartidos. Ou seja, o caldo de cultura era totalmente... Claro. Era impossível alterar. Mas eu acho que bastava que uma destas variáveis, uma só, não tivesse acontecido, eu teria... Tocou aí no nome que hoje em dia eu ia lá voltar, ia avançar um bocadinho. Falou em Pedro Passos Coelho. Provavelmente, dizia-me no outro dia um amigo, que ele é capaz de ser o político mais odiado a seguir a Salazar. Na minha opinião, muito injustamente. Está a fazer o caminho das pedras, estamos a começar a ver novamente Pedro Passos Coelho a aparecer. É da mesma opinião que Marcelo, ele tem ainda muito para dar ao país. Se quiser. E o país quer. Eu acho que o caminho digamos, de antinomia do país, de uma parte substancial do país em relação ao Pedro Passos Coelho, foi elevado, mesmo em setores do eleitorado tradicional da direita. Eu penso que tudo isso já se esbateu um bocado, e esbateu-se. A política, como qualquer outra coisa na vida, é sempre sujeita à lógica da comparação relativa e da comparação relativa de proximidade. Portanto, agora, com o que é que se compara o Pedro Passos Coelho? Com o que se está a passar em Portugal? Bom, só falta um condimento, que é a situação atual tocar o bolso de uma forma muito evidente de muitos portugueses e das classes médias. Quando isso acontecer, eu acho que o doutor Passos Coelho está completamente amnistiado politicamente. Eu digo sempre e duas portanto coisas. aí
poder-se-á até haver um processo de rebound que é passado do 8 para 88, que em Portugal é muito, também é muito vulgar. Acho que o Pedro Passos Coelho, que foi um homem muito importante para o país, eu no Conselho de Estado assisti a todo o percurso da Troika dentro do Conselho de Estado e vi-o crescer politicamente dentro do Conselho de Estado. Não posso dizer durante 50 anos o que se passou lá, mas posso dizer que ele era arrasador no Conselho de Estado. Aqueles que eram os seus opositores, que existiam lá alguns, não tinham argumentação para o sustentar. Ele era muito forte e muito bem preparado, crescentemente bem preparado. Agora, eu acho que poderia ter minimizado os custos da dificuldade que teve entre mãos. E dou 2 exemplos. Nem só de conteúdo vive a atividade política, vive da forma. Quando se tem que maltratar, entre comas, o povo por fatalidade da realidade, é preciso chorar com ele. É preciso estar ao lado do povo e chorar com ele. Não vou como aquele ministro socialista que foi fazer uma manifestação contra ele próprio, um ministro da Agricultura socialista. Em Portugal? No tempo de Engenho Guterres, que foi contra fazer uma manifestação contra ele próprio. Mas não vou tão longe. Claro. Mas penso que faltou essa carga afetiva de dizer, vou cortar isto, mas eu fico aqui doente, não saio de casa e tal. Bom, faltou essa parte, uma questão temperamental, e faltou uma outra parte. Aí é uma questão política. E houve países, não fomos só nós, tivemos que fazer aplicar essa receita. Tivemos a companhia da Irlanda, tivemos a companhia da Espanha, a companhia da Grécia, todos com crises gravíssimas de causas diferentes. A nossa era talvez a mais grave por causa da causa da nossa. A nossa foi a causa de mau governo, de má governação de dinheiros públicos ao nível do Estado, que levou ao endividamento brutal da banca portuguesa e à custa da dívida externa e não da dívida interna, portanto, com todas as consequências advieram. Mas eu penso, havia uma coisa em que que outros países escolheram outro caminho. Uma coisa em que eu nunca teria tocado, ou pelo menos não teria tocado drasticamente, era nas pensões. Acha que era possível não tocar? Acho. Houve países que não fizeram. A Irlanda foi drástica. A Irlanda recuperou muito rapidamente, em 2 anos. A Irlanda foi drástica no corte dos salários funcionários públicos. Drástica. Bom, não foi 1%. Bom, foram 20% ou 25%. Brutalidade. E tomou mais 2 ou 3 medidas dessas, brutais. Mas as pensões não é por causa dos estratos etários ou sociais que tocam. É algo que toca na confiança do cidadão em relação ao Estado. Pouco emocional. A ideia de cuidarmos dos nossos mais velhos não entrará também em causa? Eu acho que a questão da Não, eu vi pessoas de classe média alta que tinham altas pensões revoltadas. Porque é uma lógica de contratualização. Vocês chegam ao pé de si aos 20 anos e dizem, eu contrato consigo, você tem 4.000 euros de ordenado, mas 2.000 vai-me dar aqui ao Estado. E você anda 40 anos a dar os 2.000 euros ao Estado. E o Estado chega ao fim de 40 anos e diz, o que eu contratei consigo há 40 anos não vale. É dos poucos contratos perenes que existem entre o cidadão e o Estado em democracia. A minha geração, eu com 29 anos, eu já não conto ter uma reforma sequer. Eu neste momento eu tenho 29 anos, a minha geração não equaciona sequer ter reforma. Sim, quando chegarmos a essa idade. Mas aí esse contrato não existe. Ou melhor, não existe. Agora ainda dizem que vale a pena. Esse contrato não existe com a mesma dimensão e razoabilidade com que existia há 40 anos. Sem dúvida, sem dúvida. Há 40 anos isso era taxativo, nunca ninguém colocou isso em causa. Não se põe 40 anos depois e depois da pessoa ter pago. A pessoa pagou para aquilo. A pessoa contribuiu para aquilo. Eu acho que essa foi uma das questões que mais feriu o eleitorado, que era eleitorado de direita, que se zangou muito com o Pedro Passos.
E o que é que o Luís Filipe Menezes acha desta direita que nós temos agora? E terminamos esta parte. Sei que gostou e, portanto, coloque o seu comentário, ponha o seu like, subscreva o canal e assim pode ser notificado para quando começar a próxima parte. Nós já cá estaremos à sua espera. Até já.